Neemias capítulo 6, a partir do verso 1, lemos os primeiros 9 versos, que diz assim: Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhes mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Oremos. Pai celestial, graças te damos por esse milagre que o Senhor está operando nessa hora, em meio a este culto. Milagre da nossa comunhão contigo, milagre, Senhor, ó Deus, de pessoas limitadas como nós, em comunhão com o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Salvador dos homens. Milagre, Senhor, de saber que nós glorificamos o Teu nome e Tu nos ouve, clamamos a Ti, Tu nos ouve. Milagre de sabermos, Senhor, que nessa hora Tu vais falar ao nosso coração e nós vamos poder Te ouvir também. Faz isso, Pai. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, porque a Tua palavra é força e vigor, Senhor, para cada um de nós, direção, abrigo, é espada, Senhor, ó Deus, que nos defende, é luz para o nosso caminho. Fica conosco aqui, Santo Espírito de Deus, e ministra em nossos corações com Teu poder e com Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Falava pela manhã aos irmãos sobre este texto, e o tema desta pregação é as armas para vencer as novas estratégias dos inimigos. Nós estamos numa caminhada maravilhosa, a caminhada da nossa vida com Deus. E se você ainda não se rendeu de verdade a Cristo como teu Senhor e Salvador, esta noite é a grande oportunidade para você entregar a tua vida a Jesus e dizer: Senhor, vem, realiza em mim a tua vontade, eu preciso de Ti, salva-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, e Ele vai te ouvir, e algo novo e maravilhoso vai ser realizado na tua vida. A vida cristã, ela é a única vida verdadeira, porque sem Jesus não tem vida. Logo, qualquer vida fora de Cristo é apenas um momento que não se sustenta. A vida fora de Cristo é inexistente. Então as pessoas podem andar, caminhar, trabalhar, se formar, viver, lutar, vencer socialmente, mas vida verdadeira só Jesus pode dar. Só Ele pode nos tirar da morte, porque todos pecamos, então todos estamos separados de Deus. Só Jesus pode pegar
este homem ou essa mulher, este jovem, e novamente uni-lo ao Pai. Só Ele é o caminho, só Ele é o Salvador. Mas a vida cristã não é fácil, não é Disneylândia. Eu tinha um professor de geografia no curso que fiz pré-militar, que ele falava que não era mamão com açúcar. Eu acho que ele devia gostar muito de mamão, né, com açúcar. Então não é difícil, mas o Senhor está ao nosso lado. Há lutas, há desafios, há adversidades, há muitas. O Evangelho não é venha e as lutas vão acabar, não existe isso. A palavra do Senhor, venha, eu vou lutar à tua frente, vou te levar à vitória, mas você tem que lutar. O convite do Senhor para o povo é: sai do Egito, eu vou estar com vocês, eu vou colocar uma nuvem de glória para cobrir vocês durante o dia, para o sol não lhes molestar, eu vou colocar uma coluna de fogo durante a noite para vocês serem aquecidos e dirigidos e iluminados, eu vou abrir o mar para vocês passarem, eu vou fechar o mar contra o exército de Faraó, mas a terra que eu tenho prometido a vocês, vocês vão ter que lutar para conquistá-la. A soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Você quer que o Senhor te abençoe? Clama por Ele, busca Ele. Se quer vencer os seus inimigos, pede a Deus direção e segue o que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. E nesse texto, mais uma vez, o Senhor nos mostra que a batalha contra você, contra mim, ela é espiritual e ela não se dá apenas no início, no meio, no fim, ela é constante. Claro que nós não vivemos aterrorizados, atemorizados, o diabo está ali, o diabo está lá, nada disso, nossos olhos têm que se voltar para o Senhor, mas não podemos negar que nós temos inimigos, e que eles são astutos, são persistentes, e se você não vigiar, se você não buscar o Senhor, se você não usar as armas de Deus, você vai se ferir, vai se machucar. E quantos cristãos, quantos irmãos em Cristo que um dia caminhavam conosco já não estão mais? Eu lembro de muitos, não só desse tempo aqui em Macaé, mas da minha história em Cristo Jesus. Então não adianta você fazer de conta que a guerra não existe. Não adianta, se você abaixar as armas, você vai se machucar. O próprio Senhor usou o apóstolo Paulo e disse para a igreja de Éfeso: olha, revistam-se de toda a armadura de Deus. Ora, irmãos, não se põe armadura em alguém que vai para a praia. Você já viu alguém aqui na Praia de Cavaleiro trajando uma armadura, com espada na mão? Ou equipado com os equipamentos hoje de um soldado na praia, né, se divertindo? Não. Se coloca armadura em quem vai lutar, se coloca armadura em quem vai ser atacado, se coloca armadura em quem vai para o meio de uma batalha. Até a volta de Cristo, a obra do Senhor está sendo realizada em nossa vida e através de nossa vida, e os inimigos tentam de todas as formas parar você, parar a tua caminhada, parar a obra de Deus, te desviar, tirar o teu foco. Mas eu quero nessa noite avançar nesta palavra para as armas que Deus deu a Neemias e ao seu povo para resistir esses ataques que lemos aqui no capítulo 6, do verso 1 ao 9. O Senhor, Ele capacita o seu povo. Esta mensagem, esta palavra, este livro, não é a respeito dos inimigos do povo de Deus. Esta mensagem é a respeito de Deus, que defende o seu povo, que lhe protege, que lhe capacita, que lhe dá forças para viver, para lutar, sabedoria e armas para se defender. Neemias tinha um grande desafio, junto com os judeus que estavam com ele: reconstruir. Reconstruir é fácil, irmãos? Quem já fez reforma, grande reforma numa casa? Já fez? Pelo amor de Deus. No meio da obra, o que dá vontade de você fazer? Gente, vamos parar por aí, tá bom, passa só uma tinta nessa parede e para com essa obra aí. Ou então dá vontade de você simplesmente falar assim: quer saber?
derruba essa casa, vamos fazer outra. Claro que se a gente tiver recurso para isso, né, irmãos? Uma reforma é muito mais difícil do que uma construção. O povo de Deus vivia em Jerusalém na presença de Deus. Cerca de 300 anos antes, 400 anos antes, o povo de Judá estava ali. Os muros de Jerusalém estavam de pé. Deus estava presente no meio do seu povo, mas o povo se desviou do Senhor, se desviou de Deus. Deixa eu mostrar a você, 200 anos antes, o que estava acontecendo. Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. O profeta Jeremias é levantado pelo Senhor para profetizar ao povo que estava desviado de Deus. Quando o povo se desvia do Senhor, suas muralhas são destruídas, sua vida é destruída, você é ferido. Há morte, destruição, sofrimento e dor. E o Senhor estava chamando o povo antes de toda essa destruição acontecer, antes dos seus muros serem derrubados. O Senhor diz assim através de Jeremias: se você voltar, ó Israel, volta para mim. Meu Deus, que Deus misericordioso. O povo estava servindo a demônios. Eles já tinham colocado deuses falsos dentro do templo do Senhor. Eles iam para os montes, não era adorar a Deus não, era sacrificar aos deuses falsos. Eles adoravam a Baal, adoravam a Azerá, adoravam a outros. Estavam corrompidos, longe de Deus, faziam o que Deus reprova. E o Senhor ainda levanta um profeta, boca de Deus, para falar a eles: olha, vão destruir você, volta para mim. Seus inimigos vão arrasar você, não deixe isso acontecer, volta para mim. E o Senhor continua dizendo: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe da minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. O propósito de Deus é te abençoar. O propósito de Deus é fazer você vencer. O propósito de Deus é que você não seja ferido nem machucado, mas quando nós nos afastamos do alvo do Senhor, quando nós rejeitamos obedecer a Deus, é isso que aconteceu com Judá, com Israel, acontece ainda hoje. E o Senhor diz lá no verso 4: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá, sejam fiéis. Porque se formos fiéis ao Senhor, Ele vai nos abençoar. Nossos inimigos não vão conseguir derrubar nossas muralhas. Mas o povo não ouviu. 200 anos antes, aproximadamente. Diz mais: se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Meu Deus, nosso Deus é um Deus de amor? É sim, mas Ele é justo. Como disse nossos irmãos assembleanos, é fogo consumidor. Então a reconstrução destes muros, agora, através da vida de Neemias, era um desafio homérico, era um desafio enorme. Por quê? Porque muito tempo atrás seus antepassados tinham rejeitado o convite do Senhor para abandonar o pecado, para abandonar seus falsos ídolos, para renovar a aliança com o Senhor. E talvez você esteja sendo tentado a se desviar do Senhor, e o Espírito Santo manda já te dizer no início desta mensagem: cuidado, porque tudo que ele quer é destruir você. O inimigo quer destruir você, mas toda a boa vontade de Deus vai ser realizada na sua vida se você se voltar ao Senhor. Volta para o Senhor, volta para os pés do Senhor, volta a adorá-lo, volta a orar, volta a clamar, volta a obedecer. Longe do Senhor não é o seu lugar.
Se você se voltar para o Senhor, é certo que Ele vai te abençoar e te proteger. Então, o Senhor chamou o povo ao arrependimento, não se arrependeram. Sabe o que eles fizeram com o profeta que Deus mandou? Jogaram numa cisterna, com resto de água e de lama. Sabe o que isso significa? Não era só para Neemias ficar num lugar incômodo, num lugar úmido. Era para Neemias morrer, porque quando ele não conseguisse mais se sustentar pelas suas pernas, ele ia afogar na lama. O povo rejeitou ouvir a voz de Deus. O que aconteceu? Vieram os seus inimigos, sitiaram a cidade, houve fome, houve choro, houve luta e destruição. Eles foram levados escravos, eles foram retirados de sua terra e levados para a Babilônia. Seus muros foram derrubados, o templo do Senhor foi queimado, retiraram as coisas sagradas do templo de Deus e levaram para a Babilônia. Teve até um rei babilônio que usou, numa das festas dele, os instrumentos da casa do Senhor, e o Senhor o eliminou, na mesma noite que ele fez isso. Tudo foi destruído no meio do povo de Deus. Por quê? Porque não ouviu Deus. Ouça a voz do Senhor, busque o Senhor, e quando é possível encontrá-lo, não deixe as suas muralhas serem derrubadas, sua família ser destruída, seu casamento ser arruinado, sua vida ser dilacerada, para depois você fazer uma reconstrução. Reconstrução é difícil demais, e durante a reconstrução as lutas são muito intensas, os desafios são maiores, mas o povo não ouviu, seus muros foram destruídos. 200 anos depois, o Senhor levanta Neemias para fazer o quê? Reconstruir. Que Deus de maravilha e misericórdia, não é verdade? Como misericordioso é o Senhor. Eu penso que se fosse qualquer um de nós, ia falar: não, eu não vou dar mais chance a essas pessoas não, pelo amor de Deus. Já falei com eles uma vez, mandei profeta, mandei reis, mandei juízes, mandei sacerdotes, e eles não me ouvem. Mas o Senhor é Deus de misericórdia. Diga glória a Deus. Ele ama você, Ele tem misericórdia de você, de mim, Ele tem compaixão de nós. Quer saber a prova disso? Estamos aqui na casa do rei, ouvindo a sua voz. Então agora Neemias está no meio de uma reconstrução difícil, há lutas dentro, há lutas fora, e agora Neemias constrói os muros, mas as portas ainda não foram colocadas. Então os inimigos se articulam e tentam de alguma maneira tirar Neemias da obra, levar Neemias para um território neutro, para poder matar Neemias, para poder interromper a obra de Deus. O Senhor tem feito uma obra boa na tua vida? Eu tenho feito na minha, irmãos. Irmãos, eu tinha tudo para dar errado. Sabe uma pessoa que tinha tudo para dar errado? Para eu. Mas Jesus entrou na minha vida, me deu uma esposa maravilhosa, linda, me deu 2 filhos abençoados, me deu vocês, me deu o privilégio de subir nesse altar e pregar a sua palavra. Meu Deus, esse é o posto mais alto que eu posso subir na vida, servir o Senhor. Me deu vida e vida eterna, fez assim contigo também. Sabe as maldições que estavam sobre a tua vida? Jesus quebrou todas elas, todas elas. Você não tem ideia, às vezes, que o inimigo tentou te cercar para destruir você, para acabar com você, e o Senhor te livrou todas as vezes. Você está aqui, às vezes só um arranhão, só para dizer: olha, a luta é real, persevera aí na oração. Então Neemias, ele está nesse desafio, e os inimigos cercando.
E por que esse livro fala tanto sobre isso? Esse livro está nos ensinando a lutar, nos ensinando a viver esta obra de Deus sem esmorecer, porque de tanto lutar, às vezes a gente cansa, né, irmãos? Dá um cansaço, mas o que a gente vê aqui na obra de Deus? Que o Senhor restaurava o vigor. Teve uma fase da obra que Neemias nem ia para casa, Neemias ficava lá, nem tirava a roupa do corpo, não queria saber se estava mal cheiroso nem nada, ele não arredava pé. Tinha algo importante, tinha ameaças terríveis, e ele estava ali vigilante. Não vou sair do lugar que o Senhor me plantou. Espada na mão, trombeta. Deixa eu falar sobre essa trombeta. Eles estavam espalhados, reconstruindo o muro, e os inimigos tinham feito uma estratégia para atacar nos lugares mais frágeis. O inimigo sempre tenta te atacar no teu ponto mais fraco, mas sabe o que diz a palavra de Deus? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga glória a Deus. Então Neemias, cheio do Espírito Santo, diz assim: olha, nós estamos espalhados por essa obra, uma obra enorme. Não era um muro de 20 metros não, irmãos, era um muro enorme, em torno de uma cidade, uma muralha, e não era um murinho com tijolo de 15 centímetros de largura não. Tinha lugares daquela muralha que passava até um carro por cima, era uma muralha larga. Tinha torres de vigias. E aí Neemias faz assim: olha, se alguém ouvir a trombeta, se você vê o inimigo, nós vamos tocar a trombeta. Tocou a trombeta, todo mundo vem para lutar junto. Às vezes nós perdemos nossas batalhas porque nós queremos lutar sozinhos, sofremos calados. Sabe por que o Senhor também estabeleceu a igreja? Um dos motivos é: você não está sozinho, há pessoas para lutar junto com você, há pessoas para orar junto contigo. Tem teu pastor, tem teu irmão, tua irmã, tem o líder do grupo. Clama, toca a trombeta e pede ajuda, porque sozinho você é mais frágil, é mais fraco, mas se você pedir ajuda, vem o exército te ajudar. E essa foi a estratégia que o Senhor deu a Neemias nos momentos mais críticos dessa reconstrução e das ameaças do inimigo. O Senhor, Ele dá as armas, a sabedoria para nós enfrentarmos os desafios. É isso que esta palavra está trabalhando na minha vida e na sua vida também. Então vamos ver quais são essas armas que Neemias utilizou. Primeiro, o povo de Deus é equipado com armas de defesa e de combate. Neemias usou sabedoria. E quais foram essas armas usadas por ele? Primeiro, discernimento espiritual, falei de manhã. Verso 2, diz assim: Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Ora, irmãos, o inimigo, ele pode dar a estratégia, o tom de voz, até a aparência. Muitas vezes ele se faz em anjo de luz para tentar enganar o povo de Deus. Esses homens tinham tentado de todas as formas parar a obra de Deus. Eles tinham tentado ofendendo a eles, intimidando, humilhando, tentando trazer confusão, tentando se infiltrar no meio deles. Armaram também emboscadas para tentar invadir a cidade durante a obra e matá-los. Esse era o objetivo. O objetivo do inimigo não muda. Diz a palavra de Deus que o inimigo veio para quê? Matar, roubar, destruir. Mas agora eles estão usando outra estratégia. Agora eles vêm com uma fala mansa, dizendo assim: já reconstruiu o muro, vamos conversar, vamos deixar nossas diferenças para trás, vamos dialogar. O que nós aprendemos pela manhã? Não tem diálogo com o inimigo. Neemias não vai dialogar. Neemias tem discernimento espiritual, isso é, percebe que eles estão chamando eles para uma conversa, não é para fazer um tratado de paz ou de amizade, é para matá-lo, é para destruí-lo, é para fazer mal.
Às vezes, tem argumentos e convites que parecem bons, que são até gentis e que se aproximam de nós com ofertas que parecem boas aos nossos olhos, mas que o Senhor te dê discernimento de espírito, e quando o Espírito Santo falar, se afasta dessa pessoa, se afaste. Quando o Espírito Santo tocar no teu coração, não cede, não ceda, não vai por esse caminho, não vá, obedece. Ele está te dando discernimento de espírito. Certa vez, num coral de igreja, uma das coristas começou a falar em línguas estranhas. O pastor levantou, colocou a mão nela e falou: eu te repreendo em nome de Jesus. Caiu, possessa de demônios. Não era Espírito Santo, não era o Espírito de Deus. O que é isso? Discernimento de espírito. Nós precisamos disso, dessa capacidade que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Precisamos desse discernimento. Neemias, irmãos, ele era um homem maduro espiritualmente, ele conhecia Deus, ele não se encantou com o convite, ele também não se intimidou com as artimanhas, com a proposta de conversa. Ele discerniu: por trás disso tem uma armadilha, eu não vou aceitar esse convite. Cuidado com os convites que te fazem. Precisamos vigiar, estar atentos, precisamos discernir quem são nossos inimigos e saber, se é inimigo, não tem diálogo com ele. Segundo, o Senhor dá a Neemias a compreensão da grandeza da obra de Deus. Verso 3 diz assim: e por isso enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias, irmãos, ele sabia que era de grande importância a obra de Deus, a obra que ele estava fazendo. O que você faz na casa do Senhor é importante, relevante. O que você faz na obra de Deus é relevante. Quando você fala do amor de Jesus para alguém, isso muda não só a vida daquela pessoa, pode mudar a vida de uma família, pode mudar a vida de um país inteiro. De um país inteiro. Quantos missionários no século passado saíram dos Estados Unidos e foram para a China, foram para a África, e o Senhor mudou a história de nações, salvou milhões de pessoas. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer não é algo que você pode deixar de lado, é importante, é grandioso. E quantas vezes os obreiros da casa de Deus se deixam seduzir por coisas menores, por vantagens que o mundo dá, e abandonam a obra de Deus, abandonam. Irmãos, nós precisamos colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar. Jesus é mais importante, a sua vida com Deus é mais importante, a salvação de seus filhos é mais importante do que qualquer outro alvo, mais importante do que você galgar degraus sociais, mais importante. Devemos colocar com prioridade. Neemias fez isso, ele disse: não posso sair daqui, não posso ceder a esse convite do meu inimigo, eu estou aqui fazendo algo grande para Deus. Homens de Deus, mulheres de Deus enxergam todas as coisas, mas se concentram nas coisas importantes. Você não vai ter tempo de fazer tudo, você tem que fazer aquilo que importa. Você entende isso? Diga amém. Às vezes você se distrai tanto, e tudo que os inimigos queriam era distrair, perde tanto tempo, perde oportunidades, sai da onde o Senhor te colocou, da posição que Deus te colocou. Então nessa noite o Senhor está dizendo para você: valoriza a obra que o Espírito Santo está fazendo em você, e valoriza aquilo que Deus está fazendo através de você.
Você faz parte do projeto de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Quem faz parte do projeto de Deus não pode desistir, não pode retroceder, não pode simplesmente dizer, outro vai fazer, deixa outro irmão fazer. Não, quem foi convocado pelo Senhor tem a alegria de servir a Deus, falar, Senhor, eu não vou abrir mão disso nunca. Tinha uma tia minha que ela usava um termo quando ela queria falar que uma coisa que ela não ia acontecer nunca, ela falava nem jamais. Tia Né, e aí tia Né, vai fazer isso? Nem jamais, nem jamais. Então, Neemias não abriu mão. Certa vez Charles Spurgeon, um servo do Senhor, cheio da presença de Deus, ele disse para os seus alunos no seminário o seguinte: se os reis convidarem vocês para serem ministros de Estado, não se deixem seduzir por eles, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Deus. Nem para ser ministro de Estado. Essa é a pessoa que entende a grandeza de servir ao Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Essa é a grandeza que nós devemos enxergar. Nós não somos servos de um Deus qualquer, nós não somos apenas religiosos, nós somos povo do Deus Todo-Poderoso. E Ele conhece você pelo nome. A Igreja Cristã Nova Vida em Macaé é Graziele, é Bruno, é Fátima. Será que Jesus chama você de Fatinha também? É bem capaz. Certa vez eu fui convidado para ser subsecretário da Casa Civil do governo do estado. Irmãos, por um momento enchi o peito, falei, uau, é a chance que eu estava esperando, vou fazer alguma coisa pelo estado. Lembrei logo de Daniel, vou ser o Daniel do Rio de Janeiro. Eu vou ser o Ananias, o Azarias, o Misael, os 4 em um só. Eu vou pregar para esses governadores, eu vou, Jesus. Fui orar, o Senhor falou, não, esse chamado não vem de mim. E eu falei, Senhor, glória a Deus. E a pessoa, você não vai aceitar, quanta gente quer esse posto? Eu falei, não vou aceitar. Por quê? Porque o Senhor, eu falei exatamente isso lá no Palácio Guanabara, porque o Senhor me chamou para uma missão em Macaé. Jesus me chamou para uma missão, é muito mais importante. A secretária de gestão de gente olhou para mim como que disse, acho que nós pensamos nessa pessoa errada, esse cara até é doido. Nem se convidarem você para um posto de destaque, não abre mão da posição que o Senhor te deu, isso é mais importante. O obreiro de Deus precisa saber essas coisas a respeito do reino de Deus, que a obra de Deus é fantástica, é maravilhosa, saber que está fazendo uma grande obra, que você está envolvido numa obra de consequências eternas. O que nós fazemos aqui, irmãos, ecoa por toda a eternidade. O que Neemias estava fazendo naqueles 52 dias, mudou a história de Judá, mudou a história das gerações futuras, foi escrito no livro do Senhor, na palavra de Deus, e hoje fala ao meu coração e ao teu. Você não está apenas construindo um muro, você está fazendo a obra de Deus. Você não está apenas tocando um instrumento, você está fazendo a obra de Deus. Você não está apenas orando por alguém, você está servindo ao Deus vivo. Que coisa gloriosa, não abrir mão disso. O inferno quer tirar você da presença de Deus, quer fazer você enxergar isso como uma coisa menor. Aquilo que o Senhor está te chamando a fazer é grande, é maravilhoso e ecoa eternamente. Você está trabalhando na implantação do reino de Deus.
Você entende isso? Diga amém. A implantação do reino de Deus não é simplesmente uma implantação de uma igreja, é o reino de Deus. Pessoas são libertas, pessoas são salvas, pessoas são curadas, demônios são expulsos, hostes malignas que operam na cidade são banidas, porque o reino de Deus chegou. Aleluia! O reino de Deus chegou em Cristo Jesus. Eu e você fazemos parte disso. Os reinos deste mundo, irmãos, vão cair, todos eles, mas o reino de Deus vai durar para sempre. Outra coisa que a gente precisa entender é que a obra de Deus requer atenção especial, prioridade. Neemias, ele diz: eu não posso parar, o que eu estou fazendo é grande, é de Deus, eu não vou descer até vocês, eu vou ficar na posição que o meu Deus me chamou. Neemias, ele não vai deixar o que é mais importante para atender um chamado do inimigo, mesmo com voz mansa, mesmo dizendo que não vai atacar, não abre mão do Senhor para ceder a convite nenhum dessa terra, não abre mão. Amém, irmãos? Não se distraia com nenhum outro negócio, permanece firme. Outra coisa que nós vemos aqui é que Neemias tem prudência, sabedoria, prudência. Quem dá isso? Deus. Os inimigos mudam de estratégia e o Senhor vai capacitando o seu povo. Por isso que você não tem que temer o diabo, o inferno, nada disso. Você tem que temer a Deus, clamar por Ele, confiar no Senhor. O inimigo fala para os seus soldados: olha, chega lá com uma conversa afiada, fala manso com ele, que ele vai aceitar o convite, e o Espírito Santo dá discernimento a ele, a Neemias: olha, eles estão tramando mal com você. É mesmo, pai, então eu não vou. Os inimigos usam, o inferno usa então Tobias e Sanbalate para dizer: vamos ali para a planície de Ono, talvez a gente faça um acordo de paz, a gente vai te ajudar aí a terminar essa obra. E o Senhor diz para ele: a minha obra é mais importante do que esse convite, não sai da tua posição. Não saio não, né, Senhor? Eu vou ficar aqui. Olha, o que eu estou fazendo é muito importante, é uma obra grande, não tenho tempo para me distrair com vocês, para ceder aos seus convites, não tenho tempo para isso. E Neemias tem prudência. Neemias sabia que eles queriam fazer mal a ele, diz aqui a palavra, ele sabia disso, mas ele não parte para a briga com eles, ele dá uma resposta sábia, ele é prudente. O Senhor que nos ensina isso: seja prudente, para de usar as palavras erradas, para de falar na hora que você tem que calar, para de agredir na hora que você tem que usar de sabedoria. Ele baseou a sua resposta para não ir ao vale de Ono, dizendo que ele estava empenhado no trabalho. Era verdade? Era sim. Ele não falou: eu sei que vocês estão tramando contra mim, eu sei que vocês são do inferno. Não falou nada disso. Eu sei que vocês são inimigos, não adianta vir com essa conversa mole. Ele usou de sabedoria. Há coisas que não precisam ser ditas. Você entende isso? Diga amém. O Senhor nos falou no início desta caminhada pelo livro de Neemias sobre uma disciplina importante, a disciplina do silêncio. Às vezes nós queremos sair contando tudo. Vocês lembram disso? Logo nos primeiros capítulos, Neemias chega em Jerusalém com a escolta real, com material de construção, com tudo, mas ele não fala nada para ninguém. Fica ali 3 dias e vai fazer a vistoria do muro primeiro à noite. Só depois ele compartilha a visão que o Senhor tinha colocado no seu coração de reconstrução. E nós aprendemos com isso: tem tempo para falar e tempo para calar. E agora o Senhor nos ensina outra estratégia que deu a Neemias: há coisas que não precisam ser ditas. Uma pessoa prudente, ela é discreta,
Uma pessoa prudente, ela não tropeça na própria língua. Eu tenho um cargo de liderança na empresa onde trabalho, e tenho um funcionário ardiloso, e ele me mandava às vezes algumas mensagens para tentar pescar um print de alguma coisa que eu falasse, e o Espírito Santo vai falando, cuidado. Eu já ia escrevendo, o Espírito Santo, cuidado, escreve não na emoção, escreve com sabedoria. Que o Senhor te dê sabedoria, que você seja prudente, que o Senhor te capacite, para você não dar mais munição para os seus inimigos, para você não colocar mais lenha na fogueira. Não dê mais munição para os teus inimigos. Use de sabedoria. Que o Senhor te capacite a falar com as palavras certas. Amém? A palavra edifica e a palavra derruba. A palavra do servo do Senhor é poderosa. Quando você diz a alguém, eu te abençoo, isso tem poder. Então não deixa o inimigo inflamar o teu coração e arrancar da tua boca palavras que vão ser usadas contra você, contra a sua família, contra a igreja, contra a obra do Senhor. Neemias não deu esta brecha para eles. Neemias foi sábio. Mais uma coisa, os inimigos mandaram uma vez, olha, vamos nos reunir lá na planície, vamos bater um papo, vamos tomar um café lá na planície de Ono. Neemias falou, não, eu estou muito ocupado com a obra de Deus. O inimigo desistiu? Não. Você já recebeu o convite para fazer algo que você sabe que é contrário à vontade de Deus? Eu já recebi, todos nós, até os mais jovens, acho que eles recebem mais convites para isso, para fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E esses convites veio uma vez só? Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta. Eles insistem. Foi isso que eles fizeram com Neemias. Mandaram um oficial uma vez, mandaram a segunda, mandaram a terceira, mandaram a quarta vez. Depois eles convocaram uma coletiva de imprensa. A carta aberta no passado era igual a coletiva de imprensa. Chama todo mundo que agora eu vou falar para que todos saibam o que está acontecendo. E mentiram. Parece até que nós estamos vivendo o tempo de Neemias, né? Porque o que a imprensa mente hoje é uma coisa absurda. Parece que eles vivem numa realidade paralela, baseado na mentira. É algo diabólico. Essa estratégia é uma estratégia do inferno. E todas as 4 vezes, o que Neemias fez? Não vou. Então sabe que nós precisamos também usar aquilo que o Senhor pode nos capacitar a ter? Firmeza de propósito. Firmeza de propósito. Uma das armas prediletas do inimigo é insistência, e uma das armas que o Senhor te dá é firmeza de propósito. Eu não vou fazer aquilo que é contrário à vontade do meu Deus. Eu não vou aceitar o convite dos meus inimigos. Não vou. Convidou a 4ª vez? Não. A 5ª? Não. A 6ª? Não importa quantas vezes. Não importa. Mantenha-se firme. Neemias continuou firme até o fim, com a mesma postura. Não ficou irado, não deu munição para o inimigo, ele simplesmente disse não. Seja firme. Amém, irmãos? Seja firme em nome de Jesus, que o Senhor te dê firmeza para ser discípulo de Cristo, para continuar a boa obra que o Senhor te chamou a fazer, para continuar pregando o Evangelho. Vão querer te distrair, vão até dizer para você, o trabalho aqui não é lugar de pregar não. Eu já ouvi isso. Aqui não é lugar de pregar não. Aqui não é lugar de orar não.
não se distraia com essas coisas, faz a obra de Deus, ora, prega a palavra, não precisa roubar tempo do trabalho, prega no almoço, está numa operação do lado de um companheiro de trabalho, fala para ele, olha, Jesus ama você, Ele pode te salvar. Chega um colega de turma e fala, poxa cara, eu estou usando, ninguém vai falar assim, estou usando drogas, né? Vai falar, estou puxando um baseado, alguma coisa assim, sei lá, não sei nem como que fala hoje isso. Você fala, olha, eu conheço alguém que pode sarar o teu coração, que pode te tirar disso, você não vai precisar disso. Jesus, Ele satisfaz, Ele vai transformar o teu coração, vai transformar a tua história. O Espírito Santo vai te dirigir como você vai falar com Ele, com essa pessoa, mas fala do amor de Deus, deixa Deus te usar. Mais uma coisa, os inimigos acusam Neemias, que Neemias está armando uma revolta, que Neemias quer ser o rei de Judá, que Neemias quer se rebelar contra o rei Dario da Pérsia, que deixou ele voltar a Judá para a reconstrução dos muros. Muitas vezes o inimigo vai levantar falso contra você, vai te acusar de coisas que você não fez, mas se você fez alguma coisa errada, ele vai pegar isso para usar contra você. Então vigie em nome de Jesus, não abre oportunidade para o maligno. Os inimigos vasculham a nossa vida, os demônios, eles não são onipresentes, mas eles estão em todos os lugares, eles sabem também tudo que você faz, e eles usam isso contra você. Então, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida possa ser uma vida reta, porque Neemias pôde responder a eles, dizendo, tudo isso, todas essas acusações que você tem, são mentira, elas não são verdade, são invenção sua, isso não está acontecendo, porque Neemias tinha uma vida reta, diante de Deus. Caso aqueles inimigos tivessem encontrado alguma coisa contra a vida de Neemias, irmãos, não tinha sobrado pedra sobre pedra, eles iam usar isso contra ele, eles iam usar, mas não encontraram nada. Que o Senhor, Ele nos ajude a ter uma vida íntegra, amém? Uma vida pessoal íntegra, que aquilo que você faz sozinho possa ser revelado, que nós possamos ter uma vida reta diante de Deus. A única maneira de resistirmos às ciladas do diabo é usando a armadura de Deus, irmãos. Diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, revistam-se de toda a armadura de Deus. Sabe qual foi a fúria que começou essa nova investida de Sanbalate, Tobias, dos adversários de Neemias? A fúria deles é que o muro foi colocado de pé, a obra de Deus avançou, e não tinha brechas, eles não tinham por onde entrar mais, eles estavam desesperados, porque não tinham brechas para entrar. Que a nossa vida seja blindada pelo poder de Deus, que não haja brecha na nossa mente, na nossa vida, que não haja brecha no nosso casamento, na nossa família, na nossa casa, que as muralhas do Senhor sejam erguidas, em nome de Jesus. Mantenha a sua vida limpa, diante de Deus e dos homens, não deixa brecha. Essa palavra é para todos nós aqui. Todos nós temos nossos erros, mas essa noite o Senhor te chama, abandona esse erro, lança fora da tua vida aquilo que desagrada a Deus, toma uma posição hoje, porque talvez os inimigos usem isto contra você no futuro. Então a partir de hoje você diz, não mais será assim, a minha vida agora, Senhor, não vai ter mais brechas, eu vou fechar, aquilo que eu estava fazendo de errado, Senhor, eu rejeito a partir de hoje, eu quero ter uma vida limpa diante do Senhor. Qual era o chamado de Jeremias?
que eu li aqui no início desta pregação, verso 4: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá. Vou parafrasear a palavra de Deus: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, ao povo da Igreja Cristã Nova Vida em Macaé. Amém, queridos? Essa é uma maneira da gente ver, é uma arma de Deus. A santidade é uma arma de Deus. Santidade não é aquela pessoa que tem uma auréola, uma cara de anjo, é ter uma vida reta, pura diante do Senhor, é se separar para o Senhor. Essa é uma arma do Senhor. Eles atacaram Neemias com acusações falsas. Como que Neemias respondeu? Vida reta. Não tem nada que vocês possam usar contra mim, todas essas mentiras não se sustentam, eu sou fiel ao Senhor. Além disso, Neemias fala lá no verso 9, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Essa é a estratégia ainda usada hoje contra você. O inimigo tenta de alguma maneira te enfraquecer, te debilitar. Ele tenta de alguma maneira fazer com que você seja enfraquecido, mas o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força, a tua fortaleza, o teu forte refúgio. Ele é uma fonte inesgotável de poder. Ele é o Senhor dos senhores. Assim como o Senhor dava força a Sansão, força física, para mostrar que o Senhor é um Deus que nos capacita com força. Ele nos dá força física, espiritual, em nome do Senhor, para avançar. Neemias sabia que a fonte não era terrena, a fonte era do Senhor. Então Neemias, ele faz o seguinte: diante da tentativa do inimigo enfraquecer a ele, e enfraquecer os judeus, para que parassem a obra de Deus, o que ele faz? Ele ora e pede a Deus. O que ele pede a Deus? Força. Olha que maravilha, ele diz aqui, eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. O que nós precisamos? De todas essas armas, mas acima de tudo, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça as tuas mãos, fortaleça a tua fé, te fortaleça em Cristo Jesus. Neemias tinha discernimento, o Senhor deu discernimento a ele. Neemias foi capacitado com força de trabalho, homem trabalhador é aquele homem. Preguiçoso não tem lugar no povo de Deus, hein? Rapaz, quando eu era jovem, eu e Fatinha, a gente estava como líder de juventude em Pavuna, e tinha um irmão muito preguiçoso. Aí fomos para um retiro com esse abençoado, e a gente dividiu as tarefas, né? Vai varrer o pátio, o outro vai lavar banheiro e tal, e eu era o líder, eu já sabia desse perfil, né, do abençoado, dei uma vassoura para ele, varre aqui o pátio. É você mesmo, irmão, varre o pátio, está todo mundo trabalhando, a gente vai ter culto daqui a pouco, varre esse pátio e tira essas folhas. Pois bem, o abençoado pegou a vassoura e começou a abanar, nem encostava no chão, ele abanava as folhas. Rapaz, aquilo foi me dando uma irritação. Eu peguei a vassoura, sacudi ele, falei, vai isso daí, rapaz, põe essa vassoura no chão. Calma, Reginaldo. Falei, não, você está me deixando muito nervoso. Eu não tive a sabedoria de Neemias, de falar direitinho. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus diz que o preguiçoso, irmão, coloca em risco toda a sua casa. Então Neemias era um homem disposto ao trabalho. O povo de Deus tem que ser um povo disposto ao trabalho, arregaçar as mãos. O que tem para fazer? É isso que tem para fazer? Vamos fazer.
Não importa se é nobre, não importa se é sacerdote, não importa se é escravo, vamos todos fazer. É para levantar esse muro, é para tirar essas pedras, é para empunhar a espada, vamos juntos. Para de ficar encostado no outro. Para de delegar ao outro algo que você tem que fazer. Para de pedir para o outro orar se você não ora. Tem pessoas que não têm uma vida de oração, não oram a Deus. Aí você está indo para a igreja, a pessoa ora por mim. Dá vontade de falar, não vou orar não. Vai você orar, vai você buscar o Senhor. Isso é muito sério. Neemias era um homem de trabalho, então o Senhor dá discernimento a ele, dá disposição para a obra, dá coragem àquele homem, e que o Senhor te dê todas essas armas, te dê coragem, te dê força. O Senhor ajudou a Neemias a manter a sua vida íntegra, era um homem de vida reta diante de Deus, mas sobretudo, ele tinha uma arma fantástica dada por Deus, a oração. Nós estamos no 6º capítulo de Neemias. Nós podemos ver que diversas vezes, desde o capítulo 1, Neemias para fazer o que, irmãos? Orar, falar com Deus, clamar pelo Senhor, suplicar a Deus, confessar os pecados do seu povo, pedir forças. E agora, diante da estratégia do inimigo tentando enfraquecer, ele pede a Deus: fortalece as minhas mãos, Senhor, fortalece as minhas mãos, eu preciso da tua força, eu preciso, Senhor, da capacidade que vem de ti. Irmãos, aquela situação era uma situação apavorante, sabe, você está numa obra avançada e saber que os inimigos estão tramando para poder matar você e destruir tudo o que você fez. Neemias, ele não se apavora, ele chega diante do trono da graça de Deus e diz: Senhor, eu confio em ti, a minha força vem do Senhor, fortalece as minhas mãos. Somente Deus pode guardar você, somente o Senhor pode guardar os teus filhos, somente o Senhor pode ter compaixão do Brasil. Nós vivemos um dos momentos mais críticos da nossa nação, na história recente. Nós temos uma fratura moral no Supremo Tribunal dessa nação. Nós temos forças malignas agindo para ferir a nossa nação. Nós temos que clamar a Deus e pedir: fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos, dá-nos livramento, abençoa os homens de boa vontade. Eu não sou de partido nenhum, mas é uma coisa inegável, nosso presidente, ele tem servido como instrumento de Deus nessa nação. Ele não é crente, não é cristão, ele é cristão, mas ele crê em Deus, Sabe o que o embaixador chinês falou há pouco, quando o presidente usa sempre, aquele bordão: o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos? O embaixador chinês fez uma nota perguntando: quem é Deus? Porque eles não creem em Deus, porque eles perseguem a igreja. Na pandemia, milhares de igrejas na China foram encontradas e destruídas. Milhares de irmãos nossos foram presos e outros sumiram. E ele diz: Deus é o povo, e nós dizemos: não, só existe um Deus, e o seu nome é Senhor. Temos que orar pelo presidente, temos sim. Se você vai votar nele ou não, não importa, mas temos que orar por ele. A palavra de Deus diz: ora pelas suas autoridades. Ore pelas autoridades, e se sabemos que essas autoridades são servas do diabo, oramos: Senhor, move daí, tira, Senhor, tem compaixão da nação. Governadores maus, que desviaram recursos da saúde no momento de crise, milhares de pessoas morreram,
porque esses homens desviaram os recursos. Temos que orar: Senhor, faz justiça, move esses homens dessas posições, tira essas mulheres que servem a si próprias e ao mal. Nós devemos orar. Neemias orou, clamou a Deus, porque ele sabia que só o Senhor poderia livrá-lo de tais perseguições, de tais acusações. Só o Senhor pode sarar o Brasil, só o Senhor pode sarar a nossa nação, só Jesus. Nos aproximamos de um momento muito crítico. As instituições do nosso país estão em litígio. Nós vemos as Forças Armadas em atenção total, alerta. Vemos um grupo dentro da nossa nação querendo novamente implantar aqui a mesma coisa que foi implantado na Venezuela, em Cuba. E nós devemos clamar a Deus, seguir essa direção que o Espírito Santo deu a Neemias, de usar os instrumentos do Senhor e clamar: Senhor, salva a minha nação. Não deixa, Senhor, chegarmos numa guerra civil. Não deixa, Senhor, tua igreja ser perseguida nessa nação. Irmãos, a vida cristã tem muitas batalhas, mas maior é o nosso Deus que está ao nosso lado. Amém? Neemias, ele enfrentou dificuldades antes, durante e depois da obra. Sabe quando nós vamos para o descanso? Quando Jesus voltar. E glória a Deus por isso. Glórias ao Senhor. A vida cristã é uma batalha em várias frentes, e nós precisamos estar atentos a isso. Nos revestir da armadura de Deus, nos preparar na palavra, usar as armas do Senhor. Que armas que nós vimos hoje que o Senhor dá? Discernimento, coragem, disposição ao trabalho, sabedoria, firmeza de propósito, oração. O Senhor, Ele está te capacitando nessa noite. Ele está falando para mim e para você: existe uma batalha e você precisa dessas armas, para permanecer firme. Neemias manteve-se firme? Manteve-se. Então, irmãos, o que o Senhor está nos falando nesse texto? Há batalhas, mas maior é o nosso Deus. Vamos seguir o que o Senhor está nos instruindo e nós vamos vencer. Vamos vencer. A vida cristã é uma batalha vitoriosa. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Nosso Senhor já venceu. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele já venceu. Sabe o que o Senhor falou para mim e para você? No mundo vocês vão passar por batalhas. Vocês vão passar e atravessar por batalhas. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha bom ânimo. Se você crê no Senhor Jesus, você está seguro. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, hoje Ele te chama: vem como você está, e eu vou te dar a minha graça, o meu alívio, a minha presença, a minha força, as minhas armas de guerra para você. Era uma batalha vitoriosa. Nós somos um povo vencedor. O muro foi construído? Foi ou não foi, irmãos? Foi construído. Nós vamos ler nos próximos capítulos. Aqui já disse no capítulo 6 que o muro tinha sido construído, que não tinha brecha, só faltavam as portas. Eu quero já te adiantar: as portas foram colocadas, os inimigos não prevaleceram. Os inimigos não prevalecem contra o povo de Deus quando o povo de Deus ouve a sua voz e busca pelo Senhor. A vida cristã é uma vida de uma batalha vitoriosa, que nós somos vencedores em Cristo Jesus. A vitória pertence ao povo de Deus. Amém? Somos mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Eu quero terminar te convidando a apresentar a tua vida diante de Deus e dizer: Senhor,
Eu preciso desta capacidade que tu deste a Neemias. Eu não quero ser abatido pelos meus inimigos, nem minha família. Eu não quero ceder aos convites que me fizerem para me desviar de ti. Eu não quero, Senhor, fazer como o povo de Judá fez 200 anos antes de Neemias, rejeitar a ti e se transformar em escravos dos seus inimigos. Eu quero vencer para a tua glória, para o teu louvor. Eu quero avançar, eu quero trabalhar, eu quero me dispor, eu quero orar, eu quero usar de sabedoria, eu quero ter firmeza de propósito. Eu não quero me distrair com as coisas deste mundo. Eu quero servir ao Senhor. E que o povo do Senhor diga amém. Amém. Estenda as suas mãos para a bênção final. Assim como os cristãos antigos, eu te abençoo nessa noite. Que a estrada venha sempre ao teu encontro. E que o vento sopre sempre a teu favor. Que o sol de Deus aqueça o teu rosto. E que as chuvas do Senhor caiam suavemente sobre os teus campos. E que até nos virmos novamente, o Senhor, o Rei da Glória, te guarde nas palmas de suas mãos. Amém. Vamos honrar o Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te amamos, Jesus. A ti seja a glória, ó Pai. Aleluia. Abençoa teu irmão. Diz a ele, olha, que o Senhor te abençoe ricamente. Diz a ele, olha, permanece firme, que o Senhor te proteja. Batista, o Senhor proteja você. Tiago, Helda, Deus abençoe.